Você já pensou nos processos comunicativos de que participa? Como você faz para ser compreendido? O homem, ao longo da sua história, desenvolveu uma sofisticada capacidade de comunicação, embora ainda não tenha atingido o grau máximo de inteligibilidade, que seria algo como a telepatia. A telepatia permitiria o acesso exato ao que o outro pensa. Mas enquanto a era da telepatia não chega, trabalhamos nos processos comunicativos como uma complexa rede de elementos constituída por conteúdos simbólicos, que podem nos permitir uma ação de linguagem bem-sucedida. Uma videoaula é uma importante ferramenta de comunicação para os processos educacionais que trabalha vários elementos comunicativos e simbólicos. Como o principal objetivo do nosso curso é a elaboração de um projeto educacional contendo ao menos uma videoaula, que será concebida e produzida por você, vamos, nesta aula, discutir aspectos e conceitos importantes para sustentar o seu trabalho, de modo que você tenha êxito na sua tarefa. Nossa primeira instrução refere-se ao exercício de pensar sobre sua videoaula enquanto discutimos os conceitos desta aula. Na primeira parte da aula, faremos um panorama geral de como a dimensão simbólica está presente em todas as sociedades e grupos humanos, pois é a partir das relações simbólicas que significamos o nosso mundo e o nosso modo de ver o mundo. Depois, discutiremos aspectos da multimodalidade, em que se pretende chamar a atenção para os diversos elementos que perpassam a construção dos sentidos. Então, procuraremos observar a videoaula como um texto, ou seja, como uma unidade de sentido que combina várias linguagens. Por fim, apresentaremos uma sugestão de planejamento textual que deve ajudá-lo na elaboração da sua videoaula. Vivemos em um mundo repleto de símbolos. Um mundo construído pelo homem que imprime a sua capacidade de agregar conteúdos simbólicos a objetos, a corpos físicos e à palavra. A linguagem está diretamente relacionada a esta capacidade humana de agregar valores e modos particulares de significação a objetos e conteúdos do mundo. Isto se faz para que a comunicação e a interação aconteça entre os grupos. Então, de uma maneira genérica, a linguagem se refere a uma determinada organização com propósitos comunicativos. Mas na nossa aula, queremos falar da linguagem a partir de como Sapir a definiu em 1929. A linguagem é um método puramente humano e não intuitivo de se comunicar em ideias, emoções e desejos por meio de símbolos voluntariamente produzidos. Quando Sapir propôs esse conceito de linguagem, o fez para estudar essencialmente a linguagem verbal. Nós, entretanto, tomamos esta definição para discutir todas as combinações possíveis de linguagens e elementos simbólicos de modos particulares de comunicação humana, seja a linguagem verbal, a pictórica ou imagética, a corporal ou gestual, a sonora e etc. Tudo isso porque nos importa a combinação de todos esses elementos que são modalidades semióticas na construção de um texto essencialmente multimodal, como é a videoaula. Uma videoaula, além de combinar diversas modalidades semióticas, ou seja, diversos elementos comunicativos, utiliza a linguagem do vídeo, que agrega também o movimento. Só para pensarmos nos significados do movimento e também de outros elementos que agregam sentido ao processo comunicativo,
montamos versões de uma mesma notícia. Observe e veja que cada uma delas significam coisas diferentes que influenciam o modo como a compreendemos. Estamos aqui com esse rapaz que acaba de sofrer um acidente. Conte-nos pra gente o que aconteceu. Cara, eu vim ali, uma moto passou do meu lado, caí na pista, acho que machuquei meu braço, velho. Estamos aqui com esse rapaz que acaba de sofrer um acidente. Conte pra gente o que aconteceu. Cara, eu vim chegando na universidade, uma moto passou do meu lado, caí no lado da pista, acho que machuquei o braço, velho. Estamos aqui com esse rapaz que acaba de sofrer um acidente. Conte pra gente o que aconteceu. Cara, eu vim chegando na universidade, uma moto passou do meu lado, caí no lado da pista, acho que machuquei o braço. Percebeu a diferença entre cada uma delas? O conceito de multimodalidade remete justamente à pluralidade dos elementos comunicativos impregnados nas ações de linguagem. Para desenvolver uma ação de linguagem bem-sucedida, o homem dispõe de um conjunto de elementos que o auxilia na construção dos sentidos pretendidos. Veja, por exemplo, uma sequência de textos que queiram comunicar a ideia de medo. Observe cada um deles e pense qual deles comunica melhor a mensagem pretendida, que é a ideia de medo. Cada escolha dos elementos comunicativos, assim como as combinações desses elementos, resultam em efeitos de sentidos diferentes. Então, como combinar linguagens e modalidades semióticas na tarefa de comunicar com mais eficiência determinado conteúdo, sentimento ou ideia? Para discutir esta questão, precisamos retomar o conceito de linguagem. Dissemos que a linguagem refere-se à capacidade humana de comunicação, que está também relacionada ao fato do homem agregar valor simbólico a objetos e artefatos do mundo físico. Assim, uma cruz de madeira pode ser apenas o entrecruzamento de dois pedaços de pau, mas, para uma determinada cultura, ela pode simbolizar o cristianismo. Uma foice pode ser só um instrumento de trabalho, mas combinada com um martelo em determinado contexto, simbolizou o comunismo. A linguagem verbal, falada ou escrita, faz exatamente isso. Agrega um valor simbólico à palavra, ou seja, a linguagem verbal é essencialmente simbólica, de modo que Bakhtin definiu a linguagem assim: a realidade da palavra é absorvida por sua função de signo. É importante dizer que essas convenções simbólicas, que são a essência das linguagens, estão estritamente ligadas com a cultura. Assim, se tomarmos a linguagem das cores, por exemplo, há uma dimensão cultural que perpassa o modo como a significamos. Vamos fazer um teste de percepção com as pessoas que estão passando aqui na praça da Universidade Federal da Bahia. Temos aqui esses dois cartazes com a palavra paz. Em qual desses dois cartazes melhor representa a ideia de paz? Será que é o preto com letras vermelhas ou o azul com letras brancas? Branco e azul. Branco já é uma coisa mais ingênua, mais pura, e o azul representando o mar, então representando também uma coisa mais pura. Não me passa muita sensação de leveza, de paz, como o azul passa. O azul com branco é mais comum. O vermelho com preto sempre lembra uma coisa que é mais na mídia, né? É sempre mais lembrada a violência. Mesmo que esteja transmitindo o mesmo sentido, mas com as cores já não passam o mesmo sentimento do azul e branco.
Vejam que a cor branca em nossa cultura está relacionada com a ideia de paz. Já a cor preta, para nós, é a cor do luto. Entretanto, na Índia, a cor do luto é a cor branca. Qual cor melhor representa a ideia de luto? Preto. Já foi imposto isso, que o preto é a cor que é do luto. Que o luto é reclusão, né? Por causa de alguma coisa. No caso, a perda de nossos parentes ou algum ente querido. Luto, preto. O preto representa melhor isso, ao meu ver. Quando falamos da dimensão cultural, também precisamos considerar que dentro de uma mesma cultura há modos particulares de significação de grupos específicos. Assim, se queremos falar, por exemplo, sobre ecologia a um público jovem, precisamos fazer algumas escolhas, tanto do ponto de vista linguístico, quanto das imagens, da sequência, do ritmo e etc. Mas se o público for infantil, as escolhas serão outras. Vamos assistir a um trechinho de um vídeo educativo sobre ecologia feito para crianças. A Secretaria do Meio Ambiente e o Governo do Estado de São Paulo apresentam Criança Ecológica. Sou dessa turma. Nosso planeta é muito lindo, mas o seu equilíbrio é decorrente do meio ambiente. É ele que cria condições para a vida de tudo que existe, inclusive a gente. Só que o homem não previu que o crescimento pode alterar a vida com barulho e poluição. Automóveis, fábricas, prédios. Desmatamento, devastação. Observe que o vídeo apresenta um conjunto de elementos que se combinam para comunicar conceitos da ecologia para crianças. Há uma seleção de imagens típicas do universo infantil, uma música que canta os conceitos, um ritmo que acompanha a apresentação dos conceitos. Enfim, há toda uma combinação de elementos que visa a comunicação efetiva com as crianças. Se o público-alvo fosse jovens ou adolescentes, as escolhas certamente seriam outras. Se fosse um vídeo para a terceira idade, ele também apresentaria outras combinações, não é mesmo? Vejam então que o nosso interlocutor, ou a imagem que fazemos dele, determina em grande medida as escolhas que fazemos na nossa produção. Para melhor discutir esta relação autor-leitor, queremos trazer um conceito que pode nos ajudar na tarefa de conceber e produzir a videoaula. Trata-se da ideia de se compreender a videoaula como um texto, ou seja, como uma unidade de sentido. Quisemos até esta parte da aula mostrar que num processo comunicativo entra em jogo uma porção de elementos simbólicos e significativos. Queremos agora enfatizar que é preciso combinar harmonicamente todos esses elementos para obtermos uma unidade de sentido. Assim, propomos entender a videoaula como um texto, ou seja, como uma unidade de sentido. Um texto escrito não é a soma de várias frases, de modo que podemos ter uma página repleta de frases sem que se tenha um texto, como no exemplo que segue. O cavalo marinho. A casa onde morava continua velha. Nada temos a dizer sobre o roubo do banco. Comprar desnecessariamente significa gastar dinheiro à toa. A comida que mais gosto é o baião de 2. A mocinha foi salva pelo herói minutos antes do ataque. A porção acima não pode ser reconhecida como um texto. E não é mesmo, porque não conseguimos estabelecer qualquer relação entre suas partes. Da mesma forma, quando pensamos uma videoaula, precisamos concebê-la como uma unidade para que as escolhas sejam convergentes. Do contrário, corremos o risco de produzir algo pouco significativo. Se o sistema de cores, a porção verbal, o encadeamento, os movimentos, o cenário, as imagens, etc., não forem bem pensadas em função da unidade de sentido que pretende produzir, corremos o risco de não conseguirmos uma comunicação expressiva da ideia, do conceito ou do procedimento que pretendemos explicar aos nossos interlocutores.
para produzir a sua videoaula, pensando-a como uma unidade de sentido, ou seja, como um texto. Queremos oferecer a você um instrumento de planejamento geral, inspirado nos processos de planejamento textual. Veja que esse quadro vai apresentar de um lado os parâmetros e do outro é só um exemplo, mas você deve preencher com as informações da sua videoaula. Primeiro vem o tema. Delimitar o tema e escolher o ponto de vista a ser tratado é a primeira tarefa. Depois pense no público-alvo. Componha um breve perfil de seus interlocutores. Depois trace o objetivo. Escreva com clareza o seu principal objetivo. Este exercício vai ajudá-lo a focar nos aspectos mais importantes. Depois pense nos recursos. Liste os recursos que você pretende utilizar. Depois pense em um percurso. Trace o percurso que você pretende fazer para alcançar os seus objetivos. E então vem o tempo. Delimite, mesmo que de forma aproximada, o tempo que durará a sua videoaula. Para tomar esta decisão, a complexidade do tema e o perfil do público-alvo são elementos importantes. Ao seguir os passos que listamos na planilha de planejamento, você se dará conta de que, para cumprir o seu objetivo, há um certo número de possibilidades. O planejamento deve ajudar você a tomar as decisões mais acertadas, assim como, certamente, restringirá o grau de improviso no momento da produção em si. Quero, por fim, propor que você, antes de iniciar o planejamento da sua videoaula, retome o vídeo de apresentação que você produziu no início do nosso curso e faça uma análise, levando em conta os seguintes aspectos. Pense: o que de si você apresentou? Como você se apresentou do ponto de vista verbal e imagético? Quais as cores que usou? Teve um fundo ou um cenário? Qual a imagem ou conceito de si você quis transmitir? Qual a imagem ou conceito de si você realmente transmitiu? Se a tarefa lhe fosse dada hoje, você se apresentaria de outra forma? Esta análise pode ajudá-lo a amadurecer o seu olhar para o vídeo e, consequentemente, aprimorar as suas competências para a produção da videoaula. Além da tarefa analítica, você deve ler o capítulo no e-book para pensar a sua videoaula. E bons estudos!